parábolas. Assim como a circunferência, a elipse e a hipérbole, a parábola é uma cônica que é formada a partir da interseção de um plano com a superfície lateral de um cone de forma paralela a uma giratriz. Ela é definida como um conjunto de todos os pontos que equidistam de um ponto e uma reta fixos, de modo que o ponto fixo ele é denominado foco e a reta diretriz da parábola. Elementos principais. Para que a parábola tenha uma forma específica, ela possui determinadas características, como o foco, a diretriz, o parâmetro e a vértice. O foco na imagem é o ponto F, que é usado para a definição da parábola. A diretriz é a reta R, também usada na definição da parábola. Lembrando que a distância entre um ponto qualquer da parábola e a reta R tem a mesma distância que esse mesmo ponto e o foco da parábola. E o parâmetro é a distância entre o foco e a diretriz da parábola. Essa distância é o comprimento do segmento de reta que liga o foco e a diretriz, formando com ela um ângulo reto. E para encontrar esse valor, podemos usar a distância entre ponto e reta. A vértice é o ponto da parábola que fica mais próximo da sua diretriz. Uma das características desse ponto é que a sua distância até o foco da parábola é igual à metade do parâmetro. A parábola também tem um eixo de simetria, que é uma reta perpendicular à diretriz, que passa pelo vértice e, consequentemente, passa pelo foco da parábola, e contém o segmento chamado parâmetro. Com essas definições consolidadas, a gente pode definir então que o segmento VF é igual ao parâmetro de uma parábola dividido por 2. Equações. Existem 4 formas possíveis em que o vértice ele coincide com as origens dos eixos x e y. O primeiro caso é a concavidade para cima e o eixo de simetria na vertical, onde todos os valores de y são positivos e eles podem ser representados pela equação x² é igual a 2 vezes p vezes y. O segundo caso, ele possui uma situação quase idêntica ao caso anterior, diferenciando apenas por se encontrar abaixo do eixo das abscissas, apresentando valores de y negativos, onde a concavidade da parábola é voltada para baixo, e pode ser representada pela equação reduzida. x² é igual a menos 2 vezes p vezes y. O terceiro caso, a concavidade ela é para a direita e o eixo de simetria se encontra na horizontal. E somente são admitidos valores de x positivos. Então, pode ser representada pela equação reduzida. y² é igual a 2 vezes p vezes x. No quarto e último caso, encontramos uma situação oposta ao caso anterior, onde os valores de x são negativos e a concavidade da parábola é voltada para a esquerda, podendo ser representada pela equação y² é igual a menos 2 vezes p vezes x. Propriedade da parábola. A parábola possui uma propriedade chamada propriedade de reflexão, em que determina que qualquer ponto traçado em um segmento de reta paralela ao eixo da parábola encontra a parábola em algum ponto, e daí traçamos outro segmento, que passa pelo foco da parábola. Por ser uma curva com um foco, todo raio partindo de si, ao incidir a própria parábola, refletirá raios paralelos ao seu eixo. Sendo assim, existem aplicações da parábola. Antenas parabólicas. As antenas parabólicas não refletem luz, mas são espelhos que refletem ondas de radiofrequência, pois quando as ondas eletromagnéticas emitidas por satélite encontram a antena, ocorre a reflexão de tais raios até o foco da parábola, e o aparelho receptor vai converter os sinais para o funcionamento de canais de TV, por exemplo. Pontes pênseis. As pontes pênseis são construídas por cabos de aço ligados a 2 cabos maiores que se ligam a torres de sustentação. Tais espaços formam uma parábola, como a ponte Hercílio Luz em Florianópolis, Santa Catarina, no Brasil. Faróis de automóveis. Os faróis de automóveis, quando a lâmpada encontrada no foco da parábola emite raios e incidem na superfície espelhada, são refletidos seguindo a trajetória paralela ao eixo da parábola. Fornos solares. Quando os feixes solares atingem a Terra,
seus raios são praticamente paralelos, e ao refletir no forno solar, os raios se convergem no foco em que se concentra um alto nível de energia, e um dispositivo utiliza tal energia concentrada. Para que o dispositivo fique exatamente sobre o foco, ele deve ser colocado na mesma distância focal do espelho. Parábolas, questões resolvidas. Para quais valores de b, a reta com a equação y é igual a 2x mais b corta a parábola com a equação y é igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 1 em dois pontos. Os pontos de interseção são encontrados resolvendo o sistema. Escreva como uma equação quadrática. Os gráficos têm dois pontos de interseção se delta maior que zero, caso para as duas soluções de uma equação quadrática. Resolva para b. A reta com a equação y é igual a 2x mais b corta a parábola com a equação y é igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 1 em dois pontos para valores de b menor que 5. O ponte é construído em forma de arco parabólico, tendo um comprimento de S igual a 140 metros e uma altura máxima de h igual a 25 metros. Escolha um sistema de coordenadas retangulares adequado e encontre a altura do arco à distância de 10 metros e 30 metros do centro, tendo como vértice a coordenada altura máxima. A forma geral da parábola que se abre com o vértice HK será: se a ponte tiver um vão de 140 metros, então ele toca o solo no ponto 70, 0. Logo temos. Agora encontramos a altura do arco em x igual a 10. A altura do arco será de 23,04 metros. Dessa forma, para x igual a 30, a altura do arco será de 24,78 metros. Encontre a equação da parábola com vértice em menos 2, menos 2 e foco em menos 2, menos 8. O vértice e o foco estão na mesma linha vertical, x igual a menos 2, com o foco abaixo do vértice. Portanto, a parábola se abre para baixo e sua equação tem a forma: com o vértice em HK, menos 2, menos 2, a equação é dada por: a distância do vértice menos 2 ao foco menos 2, menos 8 é módulo de A igual a 6. Como a parábola abre para baixo, A é igual a menos 6. Portanto, a equação da parábola é dada por: um prato parabólico com um diâmetro de 200 cm e uma profundidade máxima de 50 cm é mostrado abaixo. Encontre o foco do prato. A equação do prato parabólico tem a forma: o ponto 150 encontra-se no gráfico do prato parabólico dessa forma. Resolvemos para encontrar A igual a 50, que também é a distância do vértice em 0, 0 no foco. Portanto, o foco está em 0,50 cm. Encontre a equação da parábola com vértice em 0, 0. O eixo x é seu eixo de simetria e seu gráfico contém o ponto menos 2, 4. Como o eixo x é o eixo de simetria da parábola e seu vértice está na origem, a equação da parábola tem a forma: o ponto menos 2, 4 encontra-se na parábola. Resolva para A igual a menos 2. Logo, a equação é y² é igual a menos 8x.